Diga para ela que bom que você está aqui nessa noite. Dá uma chacoalhada nela aí. Diga: acorda, irmão. Glória a Deus. Levante a sua Bíblia aí o mais alto que você possa levantar. E diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Feche os seus olhos agora, Pai, essa é a Tua palavra. Te exaltamos e te glorificamos nessa noite, porque estamos aqui para sermos alimentados por ela. Que o Senhor fale conosco segundo a nossa necessidade. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor toque aqueles que nos assistem pela Rede Super, aqueles que nos ouvem pela Rádio Super, aqueles que aqui estão. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite venha como uma espada de dois gumes, pois a Tua palavra é viva e também eficaz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. O povo costuma dar glória a Deus quando a gente pede para abrir a Bíblia, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Gente, esse culto, ele é resposta de Deus para aquilo que Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Então que você possa convidar o maior número de pessoas. Você que está em casa, na semana que vem, esteja com a gente também aqui, em nome de Jesus. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz: no primeiro dia da semana, reunimos para o partir do pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem ao seu coração que tem como tema: saia da janela. Essa mensagem, há muitos anos atrás, Deus trouxe ao meu coração de uma forma muito especial. E durante essa semana, pensando também sobre esse texto, o Senhor me trouxe um discernimento, uma revelação nesse texto, no contexto da igreja do primeiro século, da igreja de Atos, e eu quero compartilhar com você. Mas eu preciso que você esteja com o seu coração muito aberto e você muito atento. Esqueça agora o seu celular, esqueça os seus problemas, esqueça a sua casa lá, esqueça. Esteja aqui de corpo e alma, com o coração aberto para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. É interessante você pensar nesse texto, partindo da ideia que esse texto é relatado para nós em Atos capítulo 20, onde Paulo, ele chega dentro de uma igreja. Ele chega numa igreja como essa,
uma igreja onde havia 3 andares, uma igreja que havia experimentado da glória de Deus, uma igreja que estava vivendo e vendo o avivamento, a glória de Deus sendo derramada sobre as pessoas. É interessante pensar que todo o livro de Atos, Lucas, com toda a sua sabedoria, e por ele também participar daquilo que a igreja estava vivendo, Lucas, escritor do livro de Atos, ele faz questão de trazer para nós a ideia da importância do relacionamento do homem para com Deus. Lucas, ele não traz no evangelho escrito e também no livro de Atos, no qual ele escreve, ele não traz outra ideia senão a ideia da importância do homem se relacionar com Deus, e que a partir desse relacionamento, o homem então ele vai colher tantas coisas. Essa é a ideia de Lucas, escritor do livro de Atos. A ideia de que o homem precisa se relacionar com Deus, a importância do homem estar perto de Deus, a importância do coração do homem estar conectado ao coração de Deus, a importância da visão do homem estar alinhada à visão de Deus. Essa é a ideia desse livro. E talvez diante dessa ideia, você consegue analisar essa história um pouco diferente, uma história que diz que um jovem estava dentro da igreja, uma igreja como essa, só que ele não estava prestando atenção como você está aqui no culto. Ele estava sentado numa janela, disperso. E aí começamos então essa mensagem de hoje. É interessante nós pensarmos que a Bíblia diz que Paulo chega no primeiro dia da semana, o domingo, e era dia do partir do pão. Era o dia onde a igreja provavelmente estava cheia, onde a igreja do primeiro século se reunia para ceiar, para partir do pão, para ter comunhão uns com os outros. Eu não sei você, mas eu, particularmente, culto de ceia, para mim é um culto mais especial. É um culto onde eu já vou com o coração, talvez, com uma expectativa de compartilhar do pão, de relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele dia, naquela igreja. Eles estavam partindo do pão. E a Bíblia diz para nós no versículo de número 8 que havia muitas candeias no piso superior. Algumas versões vão dizer que havia muitas luzes no cenáculo, muitas candeias. É interessante que a Bíblia diz, ou faz questão de mencionar, que o auditório, que o cenáculo, que aquele lugar estava com as luzes acesas, que ele estava claro, porque logo depois a Escritura vai relatar para nós que um jovem adormeceu, tirando toda a ideia de que aquele jovem havia adormecido, porque talvez estava um pouco escuro, ou porque o ambiente contribuía com o seu sono, ou com o seu cansaço físico. Mas a Bíblia diz para nós que havia muitas luzes no cenáculo, havia muitas candeias no piso superior. A Bíblia está dizendo que no andar, no ambiente onde aquele jovem estava sentado, aquele lugar estava claro, mas não suficiente para iluminar a vida daquele jovem. E eu estava pensando nesse texto e Deus trouxe claramente ao meu coração dizendo assim, que não há luz quando Cristo não é o centro. Estava um jovem sentado numa janela,
e toda janela ou toda imagem puxa você para dentro dela. Se você passa na frente de uma agência de turismo, onde tem um cartaz ou tem um banner de uma praia paradisíaca, um lugar muito belo, muito bonito, e se você olha muito para aquela imagem, automaticamente aquela imagem puxa você para dentro dela, logo você já se imagina naquela praia. Já surge um desejo de você comprar um pacote para passar as férias naquele lugar. Por isso que hoje as empresas investem em marketing, em mídia, em TV, porque aquilo que o homem vê, ele é atraído. Se o McDonald's faz um novo sanduíche, quando passa a propaganda, logo corremos para comer, porque toda imagem puxa você para dentro dela. A diferença é que aquele jovem, ele estava sentado numa janela, ele olhava para dentro da igreja, ele viu o apóstolo Paulo pregando, aquele que já era conhecido, aquele que já havia pregado aos gentios. Ele olhava para dentro da igreja, ele viu uma igreja abarrotada, onde as pessoas estavam ali, desejosas da glória de Deus, da presença de Deus. Mas quando aquele jovem, ele olhava da janela para fora, em um olhar ou em um discernimento da Escritura, talvez aquele jovem via tudo que o mundo oferecia, tudo aquilo que estava fora, tudo aquilo que era contrário àquilo que estava acontecendo dentro, tudo aquilo que contradizia a vontade de Deus, era a situação daquele jovem. Um jovem que estava dentro de um ambiente cristão, dentro de uma igreja. Nós não estamos falando aqui de um incrédulo, nós estamos falando de um jovem da igreja, de um jovem que estava dentro da igreja, e ainda que ele estava num culto especial, sendo esse culto um culto de ceia, e a Bíblia diz para nós que Paulo, ele estendeu o seu discurso. Imagino eu, que a glória de Deus era tão grande naquele lugar, a presença de Deus era tão real naquele lugar, que Paulo não conseguia encerrar o seu sermão, encerrar aquele culto. E a Bíblia diz que o discurso de Paulo, ele vai até a meia-noite. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Agora você imagina um culto como esse, a glória de Deus, muita adoração, eles partindo do pão, Paulo liberando a palavra, e ainda nesse ambiente, um jovem está sentado numa janela e adormece. E eu comecei a pensar sobre essa situação desse jovem, e talvez cabe a nós uma pergunta: quantos de nós também não nos adormecemos, ainda que estejamos envolvidos numa igreja, ainda que estejamos talvez envolvidos na comunidade local, ainda que semanalmente ouvimos a palavra, ou escutamos a palavra, ou assistimos a palavra, mas o nosso interior, a nossa vida espiritual está adormecida. Quantos de nós fisicamente estamos acordados, mas espiritualmente nós estamos adormecidos? E eu comecei a analisar esse texto e buscar algumas razões porque esse jovem adormeceu, sendo ele membro da comunidade da igreja do primeiro século. Mesmo sendo ele um jovem que percebia ou que enxergava a presença de Deus na vida das pessoas, mas não era suficiente para que essa presença alcançasse ele também. E eu começo a pensar sobre isso, por que esse jovem então,
ele adormeceu. E eu li uma frase essa semana, e essa frase dizia assim: que toda pessoa que não vive uma vida cristocêntrica ou com Cristo no centro, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada ao sono, ela está fadada a se acabar espiritualmente. Toda pessoa que não vive na centralidade do Filho de Deus, essa pessoa está prestes também a adormecer na sua vida espiritual. Se você não vive uma vida onde Cristo é o centro, automaticamente você vive com o homem no centro. E quando você vive sendo o centro da sua vida, ou colocando as suas coisas e outras pessoas como centro da sua vida, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde será você que cairá do terceiro andar. Eu estava lendo, até dei uma aula essa semana no Carisma, estávamos falando sobre a cosmovisão cristã, e nós sabemos que o diabo, ele faz de tudo para impedir esse relacionamento que nós temos com Deus. E é interessante que o diabo, que Satanás, ele não tem a ideia de que eu e você paremos de adorar a Deus para adorar a Ele. Não. A ideia de Satanás é simplesmente, ele se contenta somente pelo fato de eu e você pararmos de adorar a Deus. Ele não quer necessariamente que eu e você adore a Ele. Ele quer simplesmente que eu e você possamos tirar Cristo do centro. E a forma que o diabo usa não é deslocando os nossos olhos para Ele, mas colocando os nossos olhos em nós mesmos. A forma que o diabo usa de tirar a pessoa de Cristo do centro da nossa vida não é deslocando o nosso olhar para Ele, mas é deslocando o nosso olhar para nós mesmos. E o livro dizia, segundo alguns ex-satanistas, que a forma que os encontros que eles têm não é promover a exaltação a Satanás, mas é simplesmente aguçar a exaltação ao homem. E aquele livro dizia que que o número 666 se explica por aí. Porque o homem, ele foi criado no sexto dia. A ideia da besta, a ideia do 666 é tão somente colocar o homem no centro, e os dois outros 6 é para reforçar essa ideia de tirar Cristo do centro e colocar o homem como centro da vida. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que o texto bíblico diz para nós, diante de um contexto, de um livro que preza pelo relacionamento com Deus, de uma história que fala de um homem pregando o evangelho com ousadia, com intrepidez, num dia de ceia. A Escritura Sagrada diz para nós que nesse contexto, um jovem cai do terceiro andar, porque ele se adormeceu na sua vida espiritual. E eu começo a pensar, diante dessa ideia, de como também temos adormecidos
no que se trata a palavra, no que se tange a palavra de Deus. O que faz nos adormecermos não é outra coisa senão quando os nossos olhos saem da pessoa de Cristo, saem da palavra. A explicação para uma pessoa morrer espiritualmente, a explicação para uma pessoa não sentir vontade de orar, a explicação para uma pessoa não glorificar a Deus com as suas ações e com as suas atitudes, não é outra senão tirar os olhos da pessoa de Cristo e talvez colocar nela mesma, ou nas coisas, ou nas outras pessoas. Aquele jovem poderia estar ali dentro da igreja, sentado na janela, mas com sede da glória de Deus, com sede de buscar a Deus. O Espírito Santo havia descido sobre aquela igreja estava experimentando de conversões, de manifestações divinas, de prodígios, e aquele jovem adormece e cai morto do terceiro andar. Quando ele olha para a janela do lado de fora, ele tira os seus olhos da pessoa de Cristo. Quando você deseja enxergar uma janela que não é a janela de Deus, quando você deseja observar imagens que não são, imagens que glorifiquem a Deus, que não são imagens que te edifica ou que te aproxima de Deus, provavelmente você vai se adormecer e mais provavelmente ainda você vai morrer espiritualmente. O segredo de estar vivo, o segredo de estar acordado, a resposta para o nosso Brasil acordar, para a nossa família acordar, é quando tirarmos os olhos da janela e voltarmos os nossos olhos para a pessoa de Cristo. O homem não é Deus. O ser humano que não é Cristo, uma pessoa, um pecador, ele não morreu por ninguém. Ele não ressuscitou ao terceiro dia, então ele não pode ser o centro. Ele não pode. Essa noite o Senhor fala ao nosso coração: se há alguma ideia de eu e você sentarmos ou estarmos sentados numa janela, é noite de sairmos da janela para estarmos tão somente no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus. Se nós queremos viver esse céu aqui na terra, e quando nós dizemos na terra, nós dizemos em nós estamos falando de ter Cristo como centro. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: de fato, pastor, eu sou uma pessoa de fases, uma pessoa que um dia está bem, com sede de Deus, com vontade de buscar a Deus, mas no outro dia eu estou fraco, eu não tenho vontade para orar.
eu não tenho uniformidade, eu não tenho constância. E muitas vezes, pastor, eu sou essa pessoa, como esse jovem adormecido e talvez até morto. Eu quero dizer para você que o fato de você estar assim foi porque você tirou os olhos de Cristo e você colocou em você mesmo, ou nas pessoas que estão ao seu redor, ou no seu namorado, ou no seu marido, ou no seu filho, ou na sua família, ou no seu patrão, ou no seu emprego, ou no seu salário, ou no seu pastor, ou no seu líder. Mas é impossível alguém adormecer espiritualmente se os olhos dessa pessoa estiver no Filho de Deus. É impossível. Você não se cansa, pelo contrário, as suas forças, elas são renovadas. Se os olhos daquele jovem estivessem no Filho de Deus, ele não estaria na janela, ele estaria no primeiro banco, ele estaria ceando, ou ele estaria envolvido no louvor, ele estaria servindo a igreja. Porque quando os seus olhos estão em Cristo, a cada manhã você experimenta da misericórdia de Deus. Você sabe quem você é em Cristo, você sabe quem é Ele que habita em você. Você sabe, você tem intimidade com Ele, você experimenta da glória dEle, você vive com Ele, as suas atitudes glorificam a Ele, você busca coisas que edificam você. O cristão, ele não deixa de fazer algumas coisas simplesmente porque ele não pode, mas porque ele não quer experimentar coisas que não edificam. Vai uma outra pergunta: quais coisas que nós temos feito que não glorificam a Deus? Que programas nós temos assistido? Que tipo de música nós temos ouvido, escutado? Com que tipo de pessoas eu tenho compactuado? Quando todas essas coisas se tornam o centro da vontade do homem, Deus, ele não é intruso. Deus, ele não disputa o lugar dele com ninguém. Deus, ele simplesmente sai, tira o seu time de campo. Mas a consequência de Cristo tirar o seu time de campo é a nossa vida espiritual se adormecer e até mesmo morrer. O que eu quero despertar o desejo no seu coração nessa noite é você refletir a respeito da pessoa de Cristo, se ela de fato tem sido o centro da tua vida, se ela tem conduzido os teus passos, se ela tem direcionado os seus caminhos, se a vontade do Senhor tem sido real na tua vida. Não seja instrumento nas mãos de Satanás, a ponto de deslocar os seus olhos de Cristo para você mesmo. Porque o diabo, ele se contenta tão somente pelo fato de você tirar os olhos de Cristo. Ele não precisa de ver pessoas satanistas, ele não precisa de ver pessoas exaltando o diabo, ele não precisa. Ele só precisa que eu e você tiremos os nossos olhos de Cristo. É a forma dele matar ministérios, é a forma dele destruir famílias, é a forma dele destruir sonhos, é a forma dele matar com os alvos e objetivos das pessoas, é a forma dele destruir você.
O homem não foi criado no sexto dia para que ele se tornasse o centro do universo. Ele foi criado no sexto dia porque ainda com sua natureza adâmica, pecaminosa, pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo favor que ele não merecia, ele foi criado para que ele pudesse experimentar da glória de Deus. Não foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele se colocou na pessoa de Deus, se tornou o centro da vida, quis ser maior do que Deus. Por isso o homem não pode ser o centro, porque a sua natureza é depravada. Nós só somos alguma coisa se estamos em Cristo, se vivemos em Cristo, se permanecemos em Cristo. Fora disso, irmão, se tirar Cristo da minha vida e da sua vida, eu vou dizer para você que não sobra nada. Sobra nada. Não sobra nada. Volte o seu coração para Jesus. Volte o seu coração para o Filho de Deus. Não seja você aquele que vai adormecer. Não seja você aquele que vai cair morto do terceiro andar. Mas seja você aquele que vai estar na frente como Paulo pregando. Aquele que está ali servindo a ceia. Aquele que está ali servindo a comunidade. E o diabo tem encontrado espaço para aqueles que têm olhado para as janelas que o mundo oferece. As janelas que o mundo tem aberto diante de você, na faculdade, as janelas que o mundo tem aberto diante de você, no seu trabalho, no seu emprego, no seu bairro, nas suas atividades. E uma olhada numa janela errada é suficiente para que o homem adormeça. Suficiente. Mas se você está aqui e você quer permanecer vivo em Deus, mas se você que me ouve quer ter uma vida vivendo os planos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, saia da janela. Saia da janela. Volte o seu olhar para Cristo. Se você olhar para mim mais cedo ou mais tarde, eu vou decepcionar você. Se você olhar para essa pessoa que está perto de você, você também vai se decepcionar com ela. Mas se os seus olhos estiverem naquele que é o autor e consumador da nossa fé, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Ele que é o autor da tua vida. Nele você não encontra decepção. Pastor Vitor, no momento que ele orou, ele disse que o Espírito Santo disse ao coração de forma muito forte que muitas pessoas que estão aqui estão se sentindo sozinhas.
Muitas pessoas se sentem inúteis, anuladas. Mas eu quero dizer para você que se nessa noite você voltar os seus olhos para Cristo, Ele é suficiente para preencher você de toda a solidão. Ele é suficiente. Ele é suficiente, ponto final. Ele supre. Ele preenche todo o vazio. Ele não dá espaço. Mas sair da janela requer uma decisão. Esse sair da janela pode ser a santidade num namoro. Esse sair da janela pode ser um conserto com alguém, uma liberação de perdão para alguém. Esse sair da janela é se posicionar na vontade de Deus, na centralidade do Filho. O que a igreja brasileira precisa, o que a igreja mundial precisa, o que eu e você precisamos, é tirar eu e você da jogada e deixar Cristo se mover em nós e através de nós. A forma do gigante acordar, ele só vai acordar quando Cristo for o centro. Quando Ele entrar na tua casa, Ele encontrar espaço. Quando você abrir a sua casa, que seja para uma reunião de célula, que seja para a exaltação do Cristo, do Filho. É a forma de eu e você permanecermos acordados, vivos, dispostos, com vigor, com ousadia, com intrepidez. É quando Ele é o centro. Essa madrugada, eu estava em casa e a Isa já tinha ido deitar e eu estava completamente sem sono. Eu então comecei a orar, a exaltar a Jesus, a pensar sobre essa mensagem, sobre o gigante acordar, sobre as pessoas estarem vivas, não vivas somente no seu corpo físico, mas no seu espírito, não como um sepulcro caiado, não como uma pessoa aparentemente bem, mas por dentro completamente ferida, abatida, fadigada. Casamentos estão sendo destruídos, relacionamentos estão sendo desfeitos. Eu não posso pensar num outro exemplo melhor do que essas pessoas estão também caindo do seu andar. A sua vida espiritual adormeceu, morreu. Mas não tem como você olhar para Cristo e não viver. Sabe por quê? Porque Ele vive. Ele é a própria vida. Ele traz vida. Ele renova o fôlego a cada manhã. Ele é o nosso respirar. Ele é o nosso andar. É Ele que traz vida. É Ele. Então, se morremos ou se adormecemos, é porque talvez Ele não está. Mas nessa noite, de uma forma muito clara, eu quero dizer para você: deixa Cristo reinar sobre você e em você.
Olha o Filho de Deus com outra perspectiva. Não olhe para Ele como alguém que pode te dar algo. Olhe para Ele como alguém que você pode adorá-lo, como você pode cultuá-lo. Não olhe para Ele como seu patrão ou como seu funcionário. Olhe para Ele como Pai. Olhe para Ele como amigo. Olhe para Ele como alguém muito íntimo. Olhe para Ele como aquele que morreu em seu favor. E a forma de vivermos é tão somente se Ele viver em nós. Não há vida sem a vida de Cristo. E ponto final. A sociedade está fadada ao fracasso se Cristo não for o centro. Você, eu, o meu casamento, a minha família está fadada ao fracasso se Cristo sair do centro. O meu ministério, o seu, o nosso está fadado ao fracasso. Não dura. É como se você colocasse um prazo de validade, mas quando Cristo é o centro, não tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque Ele é eterno, Ele vive para sempre. Para Ele não tem prazo de validade, Ele é eterno. E se nós vivemos nele, vamos viver, vamos experimentar da verdadeira vida. Não uma vida de levantar e dormir simplesmente, algo mecânico, algo rotineiro, como um cotidiano, como a vida de Cristo é muito mais do que isso. É uma vida de glorificação, de exaltação, de busca, de intensidade, uma vida de relacionamento pessoal, uma vida de busca intensa, de desejo pela palavra, uma vida de deleite, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida onde nela você encontra a verdadeira felicidade, uma vida onde você encontra nela a verdadeira alegria, o verdadeiro significado do que é amor, do que é compaixão. Somente nele. Tudo de bom que há no universo, tudo de bom que existe, veio nele, parte através dele, porque ele é bom, ele é suficiente. E enquanto eu respirar, enquanto você me vê pregar o Evangelho, eu vou defender Cristo como centro, a palavra dele como manual, a pessoa dele como aquele que rege, como aquele que está no controle, como aquele que é soberano, como aquele que é supremo, porque tudo que foge disso, tudo que foge dele, tudo que tira ele do centro, ele não está. Ele não está. Eu não sei você, mas eu quero estar nele. Quantos aqui querem estar nele? Fica de pé no seu lugar. Eu quero estar nele. Eu quero estar nele. Nós precisamos estar nele.
Entregue a tua família a Ele. Volte o seu coração a Ele. Se conserte e viva nele. Experimente dele. Vive intensamente nele. Porque caso contrário... Mas sabe qual que é o interessante dessa história? Que a Bíblia diz que aquele jovem, quando ele adormece, ele cai do terceiro andar morto. Mas Paulo, ainda que aquele jovem estava morto, Paulo chega diante daquele jovem e diz: espera, porque ele vive. Paulo volta, parte do pão. Depois ele volta naquele jovem, e aquele jovem então, ele se levanta vivo. Um jovem que estava morto. Isso quer dizer que uma pregação, que uma mensagem liberada ao nosso coração, como está sendo liberada ao seu coração nessa noite, é suficiente para ressuscitar você, tirar você do sono espiritual. É suficiente para você viver a partir de hoje na centralidade de Jesus Cristo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó. Coisas tão lindas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. Declare, Lagoinha. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó, do pó. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. Quero ouvir você diz comigo, vem cá, igreja. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó. E tu fazes coisas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. E tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas vindas do pó, do pó. Tu fazes coisas tão lindas, tu fazes maravilhas aqui entre nós. Preste atenção. Talvez você entrou aqui nessa noite, você estava como esse jovem, adormecido, distante. Aonde você talvez
nunca entregou a sua vida a Jesus, eu queria nessa hora convidar você a colocar a sua mão sobre o coração. Todos, sem exceção. E antes de nós terminarmos, eu quero fazer 2 orações com você. Uma oração onde eu quero que você repita comigo, e a outra eu quero orar sozinho por você. Mas nessa primeira oração, todos repitam comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti. Diga aí: reconheço a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Diga aí: eu que estava distante, afastado, adormecido, nessa noite eu volto na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração de entrega e de volta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche os seus olhos, continue com seus olhos fechados, bem baixinho. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou fez essa oração pela primeira vez, ou você estava tão distante, essa mensagem fez você descer da janela e voltar o seu coração para o Filho de Deus. Eu quero fazer mais uma oração por você que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, ou por você que nessa noite quer voltar para Ele, quer se colocar nele, quer voltar correndo para os braços dele. Todos vocês com os olhos fechados, eu quero fazer mais essa oração. Mas para que eu faça essa oração, eu quero orar por você que se identificou com aquilo que eu falei, se entregando a Jesus ou voltando para Ele. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, para que eu possa orar por você. Você que nessa noite entrega a sua vida a Jesus, uma mão ali atrás, pode levantar sua mão, mais uma mão ali atrás. Eu quero orar por você, mais uma mão, mais uma pessoa aqui na frente, pode levantar sua mão, mais uma, eu quero orar por você. Pode continuar com a sua mão levantada, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, eu quero convidar você, vem aqui à frente para que eu possa orar. Vem aqui, pode vir, eu quero orar por você, vem cá, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Isso, vem aqui à frente. Isso, sai do seu lugar. Eu quero também orar por você que está aí na sua casa. Talvez essa mensagem também tocou o teu coração. Está aparecendo aí um telefone na tua tela agora, 3429-9550. Ligue para nós, nós queremos ouvir você, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que nessa noite confessa Jesus como seu Salvador, ou você que nessa noite quer voltar para Ele, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para mim, vocês, olha aqui para mim. Essa é a melhor decisão que vocês poderiam tomar. Pode vir. Vocês não poderiam tomar outra decisão. Eu posso dizer que essa quinta Céu na Terra, o momento mais especial dela é esse momento onde você decide colocar Cristo como o centro da tua vida. E nós queremos orar por vocês nessa hora. Estenda suas mãos, igreja. Pai, queremos colocar cada pessoa que está aqui à frente, cada um que nessa noite te confessa como Salvador, que coloca, Senhor, a Ti como centro da vida e da história delas. Que o Senhor se revele, Pai, que todo intento das trevas contra a vida delas
seja desfeito agora na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. E nós, como igreja, nós abençoamos cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. A Bíblia é muito clara que quando acontece uma decisão como essa, a Bíblia diz que há muita festa no céu, muita festa. E nós não poderíamos deixar de receber vocês, se também com muita festa, muita festa. Por isso nós vamos contar até 3. Quando nós contarmos até 3, vocês vão virar para trás. E nós queremos receber vocês com um abraço, com aplausos, em nome de Jesus. Amém? Vai! Você pode? Preste atenção, você que vem aqui à frente. Essas pessoas que abraçaram você querem pegar o seu nome, o seu telefone, dar um presente para você. Por isso nós precisamos de mais 5 minutos, para que a gente possa pegar o seu nome, o seu telefone, para que você seja inserido aqui na igreja, em nome de Jesus. Podem seguir aqui o Pablo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, gente. Aleluia! Estenda as suas mãos, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Não deixe de estar conosco na próxima quinta. Você que está em casa, você é o nosso convidado para estar aqui na próxima quinta, experimentar disso que nós temos experimentado aqui, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, onde a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração, e que o nosso coração esteja em Ti, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Uma mensagem tão simples, mas que se ela não for vivida, Pai, nós padecemos, Pai, de viver o melhor do Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor encontre em nós o centro do nosso coração, e que o Senhor viva nele, no centro, em nome de Jesus. Amém.